Olha, Belchior deve estar se revirando no túmulo, porque esta música ele fez exatamente quando os ares da abertura sopravam. Ele foi um cara censurado, ele foi um cara perseguido, ele foi um cara angustiado com todo aquele sistema, né? Então, ele não iria concordar com o uso da sua música num contexto de limpeza de imagem da Volkswagen. É, a Elis também, ela teve ameaçada de ter o filho dela, o João, sequestrado pela ditadura se ela não cantasse num 7 de setembro. Ela foi obrigada a cantar numa comemoração do 7 de setembro e ela teve que enfrentar a ira, inclusive do Enfio. O Enfio fez uma charge do túmulo da Elis com a cruz, dizendo que Elis depois cantou naquele 7 de setembro, tinha morrido. E ela depois, muito tempo depois, encontrou o Enfio no Lamas, e eles conversaram, se abraçaram, choraram muito, e aí que ela pôde contar que foi obrigada pela ditadura, porque, do contrário, a ditadura sequestraria o filho dela e só entregaria se ela se retratasse publicamente, desmentindo que tinha chamado os militares de gorila. Então, assim, é barra pesada. Não adianta unir Belchior com Elis Regina num comercial fofo. Inclusive, esse biquíni aí está totalmente equivocado nessa. Não, Ninguém vamos usava lembrar biquíni que com esse ponto. a Elis também foi recriada com inteligência artificial Não, e e com o com outras nariz técnicas. adunco que ela não tinha, ela tinha um nariz bonitinho. Está muito esquisito tudo isso. Pode, pode quem quiser. Não tá a Elis aqui. Pode quem quiser se emocionar. Eu fiquei absolutamente revoltada. É um Não, uso. Denise, a gente ainda vai falar mais. Eu estou aqui com a peça. Tem uma fala da Elis também que viralizou agora, que eu quero colocar aqui para a gente ouvir, porque a Elis ela era combativa, né? Inclusive, ela, num dado momento, esse episódio do Enfio, ela foi obrigada a se apresentar, né? Sim, Nesse lugar. Ela sim. ficou com medo, né, de Ela foi sequestrarem o João Marcelo. chantageada, né? Foi chantageada. Mas ela, enfim, voltou a falar depois disso e botou a Sim, boca no trombone. participou daquele 1º de maio, lá em São Paulo, ao lado do Chico Buarque, do João Bosco, dando Sim. força para o sindicato, quando o Lula estava lá, né, fazendo aquela movimentação das greves. Agora, o que eu achei, Denise, né, quando eu vi também ontem pela manhã esse filmete aí da propaganda, todo mundo que estava publicando são aquelas pessoas inocentes, São entendeu? pessoas jovens que não São viveram a pessoas, não, época. são pessoas inocentes, não são nem jovens, inocentes assim no sentido, não sabem o que está em jogo, né? Ai, que lindo, foi legal ver a Elise e tal, Posso recriada, falar que o que coisa está mais em bonita. jogo? Quer dizer, é isso que essa campanha preconiza. É para você achar lindo, mas quem que está bancando isso? É a Volkswagen que Pois se é. alinhou à ditadura. A Eliette Eli está dizendo aqui, o publicitário atingiu o objetivo, todos estão falando da peça publicitária, que eu acho que não. Não, Estão acho que estão falando falando com mal. o espírito crítico, estão falando mal desse oportunismo, né? Eu não sei o que o João Marcelo acha dessa propaganda, precisa saber. A Maria Rita está ali, enfim, ela vai ser interpelada por isso em algum momento também, vai ter que falar. Eu acho que Maria Rita está fazendo lá o seu papel de profissional da música, enfim, que está precisando levantar uma grana. Ok, não vamos julgar Maria Rita, vai fazer o trabalho dela, ok. Agora, eu acho que nem Elis, nem Belchior iriam concordar, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos, mas as aparências não enganam mais, né? Então, Pois é, devagar olha com só. amor. Posso falar da Volkswagen, dessa Por história? favor, por favor. Olha, são 70 anos de Volkswagen no Brasil, mas essa história é muito sombria. Por quê? Nós temos aí, na história da Volks com a ditadura, o seguinte: a Volks
perseguia os seus funcionários que eram sindicalizados. E alguns, na ditadura, que tinham papel de liderança, foram presos dentro das instalações da fábrica da Volkswagen. O Lúcio, deixa eu ver o sobrenome dele, porque eu não tenho memória boa, Lúcio Belentani, ele foi preso aos 28 anos, porque era sindicalista, foi torturado dentro da sala de direitos humanos, lá do departamento pessoal da Volkswagen. Ele e outros passaram pela mesma situação, foram torturados dentro da Volks para entregar os companheiros. Então, ele depois pediu indenização. Em dezembro de 2012, o presidente da América do Sul, da Volks, de nome Pablo Dissi, aqueceu, admitiu que a Volks tinha feito isso. Isso foi aberto um processo pelos sindicatos do ABC, rolou um processo anos e anos. A Volks prometeu indenizar, distribuiu algumas indenizações, depois eles fizeram uma reunião pedindo que fosse feito como se diz isso? Monumento aos torturados da Volkswagen. A Volks se comprometeu a fazer um memorial com os depoimentos, com as fotos da época e tudo, não cumpriu essa parte, isso ainda rola. E outra, a Volks topou um programa de desmatamento imenso, 140 mil hectares na Amazônia, oferecidos pelos militares para ocupar a área que tinha servido de palco para a guerrilha do Araguaia. Então, assim, os militares não só foram os precursores do garimpo ilegal, cedendo para o Curió a exploração ilegal de mineração na Amazônia, tanto que ele fez uma cidade com o nome dele, chamado Curianópolis, exatamente, que era a sede do garimpo ilegal, que começou com Serra Pelada, esburacou toda aquela área enorme. Eu visitei, parecem crateras lunares, você fica assim, achando que está na Lua. É uma coisa impactante, são buracos enormes, verdadeiros boca de vulcão, é o que parece, né? Cheios d'água, porque foi tudo desmatado, depredado, explorado ilegalmente, que os militares concederam numa reunião do alto comando com o Conselho de Mineração que o Curió explorasse a região com garimpo ilegal. E, ao mesmo tempo, chamaram a Volks e deram a ela 140 mil hectares de terra na região amazônica, em 73, exatamente no final da guerrilha, para que ela desmatasse e ocupasse, para expulsar de vez qualquer tentativa de reocupação da área por militantes e guerrilheiros. Essas fazendas, elas praticaram o trabalho escravo. Como eles não tinham mão de obra local para cuidar do gado e para ajudar a derriçar a Amazônia, porque ali se derrubou castanheiras, que é uma árvore que leva 50 anos para produzir uma árvore adulta. Eles derriçaram os castanhais, acabaram, desmataram e empregaram gatos, os quais eles não pagavam, eles fingiam que iam pagar salário, mas esses caras tinham que consumir comida. Então, eles criavam armazéns, fornecimento de alimentação, e os caras ficavam endividados, e quando tentavam fugir, eles eram recapturados e amarrados, tais como os escravos. Então, é uma situação análoga à da escravidão. Isso tudo patrocinado pela Volkswagen. Colocaram lá o gado Nelore, que foi precursor desse agro que está agora, né, produzindo carnes para friboi, e de lá que vem esse gado todo, desse desmatamento promovido pelos militares. Por mais que a gente diga, não quero mais falar de militar,
eles voltam, porque essas situações elas não foram resolvidas. A nossa transição ela não foi estudada da maneira que deveria. Por exemplo, está aí, junto com os 70 anos da Volkswagen, pululando nas notícias a história da Folha de São Paulo, que foi trazida por um grupo que está estudando a situação das empresas, que é uma pesquisa promovida pela Unifesp.